Nós vamos mostrar as lições para você, vamos mostrar como que nós fazemos o anjo da guarda, como que nós consolidamos as vidas, que nada mais é do que uma leitura de um capítulo, de um livro, algumas explicações, oração e um coração para Deus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? É muito importante que você tenha esse coração para Deus. E qual que é o desafio então, pastor, nesses dias? Nós vamos fazer evento ponte, nós vamos fazer campanhas evangelísticas, casa de paz, coisas do tipo, para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. À medida que você ganhar uma vida, é você que vai consolidar essa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Nesse dia do treinamento nós vamos explicar isso, e depois nós vamos sair do treinamento ou com uma pulseira, alguma coisa que vai dizer para a gente que nós estamos consagrados a esse projeto. Eu particularmente mandei uma arte aí, uma imagem no grupo, pelo menos no grupo de discipuladores, que há lugar para mais um. A ideia, eu quero te falar, que existe lugar para mais um no nosso meio. Existe lugar para mais um na sua célula. Eu quero te falar que Deus está chamando você para cuidar de alguém, para ganhar essa vida e consolidar essa vida em nome do Senhor Jesus. Amém, Carlinhos? Aleluia. Então, você também vai ver no nosso meio alguns irmãos com cabeça raspada, né? Aleluia por isso, né? São os nazireus de Deus aí, os consagrados do Senhor. Ou como diria outro dia um outro pastor, o narizeu, né? Mas, brincadeira à parte, eu quero te falar que nesses dias nós estamos envolvidos no alvo de chegarmos a 300 irmãos nesse prédio, nessa igreja. E aí eu resolvi, já cresceu, preciso cortar novamente, mas eu vou ficar com a cabeça raspada durante um tempo aí, e com a barba crescendo, até nós chegarmos em nome do Senhor Jesus aos 300. Então você vai ter que me tolerar, já não é bonito, vou fazer uma força para ficar mais feio ainda, aleluia. Mas você sabe que os irmãos são amorosos, né? Aleluia, obrigado. Obrigado, Bruno. Mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus que tem a ver com o propósito. Pastor, é uma barganha com Deus? Não, mas toda vez que eu olhar no espelho eu vou lembrar do porquê eu estou fazendo isso. E aí eu vou orar, eu vou clamar diante do Senhor. Os votos são para você lembrar diante de Deus porque que você está orando, porque você está clamando. Tem alguns irmãos que já entraram nisso, né? Estão aí com a cabeça raspada, outros vão entrar em nome do Senhor Jesus, outros não querem entrar, e está tudo bem também, né? Está tudo bem. Falei para o irmão ali que não precisa entrar, aleluia, né? Fique em paz, né? Porque agora eu te falar, se esse irmão cortar o cabelo, vai ser mover nos radicais livres ali, hein? Aleluia. Aí, Davi Moraes, sinto muito, né? Só uma dica, né? Fica a dica, como diz o outro, né? Aleluia. Mas, brincadeira à parte, eu quero te falar que nós estamos envolvidos em algo maior que nossas vidas. E tem alguns que são radicais e estão entrando nisso comigo e com os outros irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, na nossa agenda, nós vamos apresentar o projeto. Basicamente, é isso que eu estou falando para você. O desafio de cada líder é trazer você para funcionar, para ativar, para você entender que você é o servo de um talento que não vai enterrar o seu talento. Grande parte dos irmãos hoje na igreja enterra o talento. Quero te falar, você não foi chamado para se esconder. Jesus disse que você é luz do mundo, sois luz do mundo e sal da terra. A luz ilumina, o sal salga. Então você foi chamado para funcionar. Aonde você for, coisas acontecerão da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Então, irmãos, nós vamos fazer isso. Vai ter evento ponte agora em abril, maio, junho. Nós vamos trabalhar. E o nosso encontro vai ser no dia 30 de junho, 1 de julho e 2 de julho. Chegando do encontro, nós faremos uma grande festa com um grande batismo em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho que esperar as pessoas chegarem do encontro para consolidar elas? Não. A partir do momento que alguém foi para a célula, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, daquele momento em diante, você já vai começar a consolidação com essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos querem participar disso? Digam amém. Levanta sua mão para o alto, fala assim, eu quero participar, Senhor. Aleluia. Senhor, tira uma foto agora. Publica no Facebook dos céus agora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está registrado pelo Senhor, viu, irmãos? Glória a Deus pelo café, aleluia. Vamos orar pela palavra. Quero ministrar a palavra da parte de Deus com os irmãos e quero orar em nome do Senhor Jesus. Pai de amor e todo poderoso, nós clamamos nessa noite. Fala conosco, ministra o nosso coração, que nós sejamos usados pelo Senhor.
ousadamente, ó Deus, fala conosco de maneira plena, poderosa, profunda, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que nós não saiamos desse lugar da mesma forma que nós entramos, mas de fato nós venhamos receber uma palavra que vai mexer com toda a nossa estrutura, com a nossa mentalidade, que vai nos levar a posicionar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Abra comigo então, Hebreus capítulo 10, verso 19. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Diga para o seu irmão, se aproxime. Olha lá, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Vira para o seu irmão e fala, sem vacilar. Não seja o crente vacilão. Aleluia. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Basicamente, quando você pega esse texto, irmãos, nós temos algumas informações muito poderosas. A primeira coisa é que é para entrar com intrepidez. Em Hebreus 4,16 fala para entrar ousadamente diante do trono da graça. Sabe, existe um novo e vivo caminho, é a nova aliança. O tempo da lei, do peso, da condenação passou, agora é nova aliança, é um novo e vivo caminho. Jesus abriu o caminho, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Nós entramos por meio dEle, nós conhecemos por meio dEle, nós somos libertos, salvos por meio dEle. O acesso é por meio de Cristo, aleluia. Aleluia. Então, Ele nos consagrou a isso. E aí tem uma condição: aproximar com sincero coração. Sabe, uma classe de pessoas, estamos na verdade repetindo isso dia após dia, culto após culto, que o que Deus não resiste são pessoas que têm um sincero coração, sinceridade no coração. Sabe, há muitas pessoas que têm se afastado da presença de Deus, porque não tem tido um coração sincero para com Deus. Por quê? Por causa da má consciência. A má consciência, ela fala de justificativa. A má consciência, ela fala de você ter crenças erradas, de que Deus não te ama, de que você não é um filho amado, de que tem coisas que você precisa fazer ainda para Deus, que você precisa pagar um preço. A realidade é que Jesus já pagou todo o preço por mim e por você. Livre-se da má consciência, entre nesse novo e vivo caminho da presença. O véu já foi rasgado, não tem mais impedimento para você ter essa presença. Hoje a palavra, eu quero mostrar para você, é sobre a presença manifesta. Deus liberou a presença sobre a sua vida. Você é tabernáculo de Deus, e a partir do momento que nós somos tabernáculo de Deus, nós somos chamados a manifestar presença, a manifestar a vida de Deus. Aleluia, aleluia, sabe? E aí, no finalzinho do texto, ele fala para você guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Você precisa entender isso com muito amor e carinho, sabe? Nós temos acesso à presença, aquilo que era de mais precioso, está liberado para você hoje, está liberada a presença. Feche seus olhos por um momento. Pai de amor, eu oro para que cada um dos meus irmãos tenha os seus olhos espirituais abertos agora, para que eles possam perceber que eles têm acesso à presença, a presença do Senhor. Ó Deus, inunda o coração deles hoje, nessa noite, com a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, quando você vai olhar para a palavra de Deus, irmãos, não foi sempre assim. O desejo de Deus sempre foi ter intimidade com o seu povo. Quando Deus, ele cria ali o Éden, o jardim do Éden, ele coloca ali o homem e a mulher, ele coloca Adão, e de Adão ele faz a mulher e faz a Eva. Você conhece a história?
A ideia é intimidade, é comunhão com eles. A única coisa que faltou no Éden foi o homem comer da árvore da vida. Ele escolheu outro caminho. A Bíblia fala que ele tinha um propósito de guardar. A Bíblia fala que ele tinha coisas para fazer. Mas ele decidiu, em vez de dominar sobre os animais domésticos, ouvir o animal selvático. É ou não é verdade? A cobra não fazia parte do convívio. Quero te falar que o diabo não pode fazer parte do seu convívio. Sabe? É um animal selvático. Mas aqui, tanto o homem quanto a mulher permitiram que o tinhoso, o capiroto, coisa ruim, entrasse na vida deles. Você percebe o que eu estou falando ou não? E a ideia de Deus nunca foi ficar separado do homem. Mas infelizmente o homem escolheu ficar separado de Deus. Ainda hoje essa história prevalece. Ainda hoje, mesmo com a presença liberada, ainda hoje, mesmo quando você não acessa a presença de Deus, muitos têm se envolvido com coisas desse mundo, procurado entretenimento, procurado coisas do mundo, esquecido de ter uma comunhão viva com o Senhor. A comunhão com o Senhor, ela está liberada. O homem, você sabe, ele foi expulso do jardim, e Deus passou a visitar o povo de tempos em tempos, mas a ideia de Deus nunca foi visitar o homem. A ideia de Deus foi ter comunhão íntima e profunda com o homem. Os irmãos compreendem o que estou falando ou não? A ideia era essa. E de tempos em tempos, então, você tem, após o jardim do Éden, o homem sendo visitado por Deus. E o que impedia, sabe, essa questão de ter uma intimidade com o Senhor, foi a má consciência. Porque o homem, ele pecou porque ele pensou errado de Deus. Você conhece a história. Você conhece a história de como a serpente, ela deturpou o coração daqueles dois. É ou não é verdade? Sim ou não, irmãos? Ela colocou dúvida quanto ao caráter de Deus. A má consciência, ela leva você a duvidar de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus vai cuidar de mim? Tem muitas pessoas que ficam presas ainda na má consciência e não desfrutam de uma liberdade com Deus. Ficam presas no pecado. Tem pessoas que não se envolvem com a obra de Deus, porque acham que não são capazes, só que foi Ele que te chamou. O dono da obra te chamou para a obra dele. Se é Ele que te chamou, Ele que te capacita. Se é Ele que te chamou, Ele que te sustenta. Mas a má consciência nos afasta de vivermos completamente para Ele. Sabe, eu quero te falar que Deus, Ele deseja ter intimidade com você. A presença sendo real na sua vida. Quando você vê o Senhor, depois do jardim do Éden, vindo de tempos em tempos no meio do povo, era para libertar do pecado, era para trazer livramento, era para abençoar em algum sentido. E aí você chega num tempo, né, que eles são salvos da escravidão, passam pelo Mar Vermelho, passam pelo deserto, e no deserto você tem o tabernáculo de Moisés. Quantos aqui lembram do tabernáculo de Moisés? Digam amém. Pastor, não lembra, é só olhar para lá, ó. O tabernáculo de Moisés, se você não sabe, é só uma questão para nós pontuarmos algo muito, muito precioso agora, amém, irmãos? O tabernáculo de Moisés, ele é formado em 3 partes. Quem lembra das 3 partes? Quem lembra? Átrio, lugar santo e santíssimo lugar, ou santo dos santos, amém? Então, quando você olha para aquela figura, o lugar sem o véu, sem a tenda, era o átrio. A primeira entrada, a primeira tenda era o lugar santo, e a última tenda, que tinha um véu entre elas, era o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. E aí, você tinha a presença de Deus no último espaço, e o sacerdote só podia entrar lá uma vez ao ano. Você compreende o que eu estou falando ou não? Só que eu quero te falar sobre os móveis também que estavam lá dentro, sobre 7 utensílios. Preciso de 6 irmãos aqui na frente. Os 4 aqui, vem Davi também. 6, cadê? 3, 4, opa. Deu certo? Aleluia. Então, eu preciso de um aqui em cima, por favor. Só um, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui para frente, Davi.
Vem aqui, Lucas, por favor. Vem você aqui para frente. Aqui. E você aqui. Um pouquinho para cá. Fica no meio dele aqui. Isso. O que essa imagem forma para vocês, irmãos? E se eu te falar que os móveis dentro do tabernáculo estavam nessa posição? Você entrava no tabernáculo e você tinha o altar de holocausto. Passava o altar de holocausto, você tinha a bacia de bronze. Passava a bacia de bronze, você estava no lugar santo, onde você tinha a mesa da proposição, que é a mesa dos pães. Você tinha o candelabro de ouro. E um pouquinho para trás você tinha o altar de incenso. Passando o altar de incenso, você tinha a arca da aliança em duas partes. A parte de baixo com a arca e a tampa com a tampa da proposição, aonde era aspergido o sangue e aonde Deus falava. Você começa a compreender que todas as coisas na Bíblia apontam para quem? Diga para o seu irmão, Jesus. Apontam para Jesus. E se você olhar um pouquinho, estudar um pouco a Bíblia, todas as tribos estavam voltadas de frente para o tabernáculo. E se você lembrar da história de Balaão, quando Balaão subiu ao monte, a imagem que ele vê de cima é de quem, irmãos? De uma cruz. Porque as tribos eram distribuídas também no formato de cruz. Em todo tempo, a Bíblia está anunciando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, os móveis, os utensílios também apontam para Jesus. E à medida que eu for falando, vocês podem ir em nome do Senhor Jesus. O altar de holocausto fala do sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele morreu por mim e por você como Cordeiro Santo. Santo é o sacrifício vivo. Por meio do Cordeiro, nós temos a salvação. Amém? Glória a Deus. Passado o altar de holocausto, você tem a bacia de bronze. O que era a bacia de bronze? A bacia de bronze era o sacerdote, passava pelo altar de holocausto, chegava na bacia de bronze, ele se enxergava, ele se lavava. Ali aponta para a santidade. Todo aquele que entrou pela salvação, ele vai viver uma vida em santidade. Santidade ao Senhor. Depois você tem a mesa da proposição, que é a mesa dos pães. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. É Ele que verdadeiramente nos alimenta, em nome do Senhor Jesus. Aí você tem o candelabro de ouro. Jesus é a luz do mundo. É Ele que nos ilumina completamente. Jesus é esse farol que nos dá direção. Ele é o caminho que nos guia, em nome do Senhor Jesus. E você tem o altar de incenso. O altar de incenso, se você não lembra, na Bíblia fala sobre oração, intercessão. Jesus está constantemente intercedendo por mim e por você. 1 João fala que Ele é o nosso advogado e que Ele advoga tanto por mim e por você diante do Senhor, em nome de Jesus. E por fim você tem a arca da aliança em duas partes. Você sabe, a parte de baixo como arca mesmo, guardando ali as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná escondido. Mas a tampa, onde haviam 2 querubins com as asas juntos, deve ter visto essa imagem em algum lugar, é ali que descia, ali que era aspergido o sangue, e ali também que Deus falava, com uma luz que vinha no meio das asas dos querubins. Amém? Que aponta para quê? Presença. Aponta para a presença. Você percebe o tanto de coisa que tem para chegar na presença, quando eu falo do tabernáculo de Moisés? Sim ou não? Todo mundo tinha acesso à presença? Não, sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, ele podia entrar no Santíssimo Lugar apenas uma vez ao ano. Uma única vez ao ano. Os irmãos compreendem isso, sim ou não? E no dia que ele entrava, era o dia do perdão, Yom Kippur. E ali tinha se eles seriam abençoados durante o ano ou não. Sabe, eu quero te falar, o desejo de Deus sempre foi habitar constantemente no meio do seu povo. Por isso que o tabernáculo foi colocado lá. Mas você sabe, entre idas e vindas, o tabernáculo foi desfeito e nós chegamos da época então de Davi. Lembra disso? Davi, rei Davi. E aí você sabe, Davi, amando a presença, ele quer trazer o quê? A arca de volta para o seu reinado, para a sua cidade. Mas aí você lembra da história, Uzá toca na arca, Uzá morre, porque não é de qualquer forma. A arca fica na casa de Obed-edom, ele prospera como anfitrião, porque onde há presença também há prosperidade, aleluia. Mas chega um dia que a arca então chega diante de Davi. O que ele arma naquele dia? Uma tenda. E aí nós chamamos essa tenda de tabernáculo de Davi.
não tinha véu. Todos à volta poderiam ver a presença. A arca simbolizava a presença. Os irmãos compreendem o que eu estou falando, não? Eu preciso que você se atente ao que eu estou falando para você agora, porque eu estou caminhando com você numa história. Passado o tabernáculo de Davi, nós então entramos no tabernáculo de Salomão. Lembra disso? O tabernáculo de Salomão não é esse que você vê por aí, aleluia, não é. O tabernáculo de Salomão, ele foi um templo específico, mas também foi destruído por Nabucodonosor. E nesse dia, a arca ela foi retirada e nunca mais se achou. Você tem depois que Zorobabel, ele vai e edifica um novo templo, né? Esse novo templo não é da maneira como era o anterior. Herodes vai e faz uma ampliação e uma reforma no templo, até o dia que Jesus chega e anda no meio do povo. As pessoas não perceberam, mas no dia que a arca foi retirada, Jesus foi enviado. A verdadeira arca estava andando no meio do povo e não foi reconhecido como presença no meio deles. Mas teve um tempo, alguns séculos antes, que Amós, tem um livro na sua Bíblia chamado Amós, você não conhece? Que profetizou que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. Não ia restaurar o tabernáculo de Moisés, não foi o de Salomão e muito menos o de Zorobabel. Qual que é o tabernáculo que Deus ia restaurar? Por quê? Porque todos tinham acesso. Todos tinham acesso. Sabe, eu quero te falar que a presença é para todos. A presença é para todos. Vira para o seu irmão e fala: a presença de Deus é para todos. É para você. Quantos creem nisso? Digo amém. Você sabe que no dia que Jesus se entregou e morreu naquela cruz, que ele entregou o seu espírito, disse: está consumado, o véu foi rasgado. Eu quero te falar, você tenha livre acesso à presença, porque o véu foi rasgado. Sabe, o desejo de Deus é que você de fato seja tabernáculo do Deus vivo. E nós podemos dizer, e você aprendeu no seu curso de maturidade, você é formado em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o átrio, sua alma é o lugar santo, mas o lugar que Deus fala é no seu espírito. Por isso que você precisa exercitar constantemente o seu espírito. E o que eu preciso te falar é que uma vez que foi derramado sobre nós o Espírito Santo, e ele fez morada em você, agora você tem o quê? Presença. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele fez morada em você. Quantos creem nisso? Deus tabernaculou em mim. Eu sou morada de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Agora, o que acontece na vida das pessoas? Alguns pegam a presença e escondem. Pergunta aí para o seu irmão: você está escondendo a presença? Os irmãos compreendem o que estou falando, não? Sabe, a grande questão, e eu quero abordar com você aqui, nessa noite, é que nós temos muitos filhos de Deus, que têm colocado o véu na presença, não têm fluído no Espírito. Sabe, eles têm vivido como nos tempos de Moisés. Uma vez por semana eles falam com Deus. Uma vez por mês eles fazem alguma coisa para Deus ver. Uma vez no ano ele vem para a igreja para dizer que é crente. Entende? Você não foi chamado para viver no tempo de Moisés. Existe um novo e vivo caminho. Entre com intrepidez, com ousadia, com sinceridade de coração, porque você foi chamado para ter a presença e a presença manifestar. É necessário que a presença manifeste. É necessário que aonde você chegue, o ambiente ao seu redor é transformado. Aonde você entra, as coisas vão alterar em nome do Senhor Jesus. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Você que trabalha com saúde, principalmente Lilian, me ouça. Você vai entrar naqueles corredores e pessoas serão curadas pela presença manifesta do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Aonde você chegar, na sua casa, na sua família, o seu casamento, os seus filhos não serão os mesmos pela presença manifesta. Por quê? Porque Jesus mora em você, e aonde você for, você carrega presença.
presença, você carrega a presença, Jesus está em você, e quando Jesus ele habita em nós, coisas extraordinárias acontecem. Mas o que acontece muitas vezes na vida do crente? Ele se esconde. Você não pode esconder a presença, filho. Você esconde a presença quando você anda com medo, quando você anda ansioso, quando você pensa que você é vítima, quando você acha que tem que fazer alguma coisa para merecer algo da parte de Deus. Veja, Cristo já fez tudo por nós, Ele morreu naquela cruz, o seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja livre. Seja livre agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre da má consciência. Seja livre, sabe, do pecado que tenazmente tem assediado. Vamos correr a carreira. Vamos fluir no Espírito. Essa é a realidade. Você não pode se esconder. É hora de nós manifestarmos a presença. Nós tivemos o jejum de 21 dias. Tivemos a conferência. A igreja foi ativada para quê? Para manifestar presença. Para manifestar unção. Para manifestar a vida de Deus. Irmãos, toda vez que você focar em você, que seus olhos olharem para você, você vai ver suas limitações. Você vai ver suas dificuldades. Mas nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui por Ele. Foi Ele que nos chamou, a obra é dEle, Ele capacita. Quantas vezes você já foi orar por alguém, aí você começou a orar por aquela pessoa, e Deus começou a falar, fluir, as coisas acontecerem, aí depois você para e fala, meu Deus, como que eu falei isso? Da onde que surgiu tantas coisas? Aí você assusta com você mesmo. Por quê? Foi Deus te usando. Deus quer te usar poderosamente. O que você precisa fazer é abrir a sua boca e liberar a vida de Deus que há dentro de você. Mas quando você começa a olhar para as coisas naturais, você deixa de viver o sobrenatural. Eu estou chamando você nesses dias para viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural é presença que está dentro de você sendo manifesta. Manifesta na sua casa, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, aonde você for, você vai liberar presença. Presença. Irmãos, eu tenho orado nesses dias para que Deus possa me usar em vários ambientes. Eu quero declarar que você vai ser usado por Deus em vários ambientes. Esses dias nós estamos voltando de metrô. É raro eu andar de metrô, mas Deus me deu a oportunidade de liberar uma palavra para um cara que estava tocando música lá. Às vezes entra alguém tocando música, já viu isso já? Eu esperei terminar de tocar, Deus me deu uma palavra, eu fui e liberei uma palavra para ele. Estava debaixo de condenação, estava debaixo de acusação, era alguém que estava fora da igreja. Não sei se ele voltou, mas eu sei que eu liberei palavras da parte de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. Assim como Ele usou o irmão do seu lado, Ele vai te usar também. Você compreende o que estou falando? Há muitas oportunidades para Deus nos usar nesses dias. Sabe, você não precisa mais fazer o sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito. Às vezes você está vivendo condenado por causa do pecado, mas o seu pecado já foi perdoado. O que Jesus disse para aquela mulher naquele dia é a mesma coisa para nós hoje. Você está perdoado, vá e não peques mais. Pastor, mas às vezes eu fico achando que esse negócio de ministrar sobre a graça, a palavra da graça, vai fazer as pessoas a terem um evangelho superficial, a continuar no pecado. Eu quero te falar que se alguém continua no pecado, jamais encontrou o Deus verdadeiro. Porque quem encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Quem encontra com Jesus abandona o pecado e tem uma nova vida com Ele. Aquele que continua no pecado dizendo que está debaixo do amor de Deus, ainda não conhece o amor de Deus. Porque quem conhece o amor de Deus vai andar num novo e vivo caminho. E isso não é forçado, é a presença de Deus em você que vai levar você a viver uma nova vida, a viver um novo patamar, porque a presença nos ensina todas as coisas. É a unção do Senhor, é o Espírito Santo, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir. Compreende o que estou falando? Aquele que é liberto não quer voltar para onde ele era escravo. Aquele que é liberto do peso do pecado não vai voltar para o pecado novamente. Aquele que encontrou com Jesus não tem outra vida a não ser uma nova vida com Jesus. Nós precisamos compreender isso. Sabe, irmãos, você precisa viver uma vida como o véu foi rasgado, fluindo no Espírito.
Porque quando você está fluindo no Espírito, você é ousado. Quando você está fluindo no Espírito, você tem um coração puro. Essa é uma realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque tem muita gente condenada. Quantos já foram feitos de bobo aqui alguma vez? Passaram você para trás. Levanta essa mão. No último ano, nos últimos meses, nos últimos dias, sabe o que significa isso? Que você está tendo um coração cada vez mais parecido com Jesus. Essa é uma realidade. O problema não está em você, o problema está no outro que ainda não conheceu a Cristo. Sabe, Jesus foi assim até hoje. Alguns querem fazer Jesus de bobo, mas eu quero te falar, não tem nada de bobo em Jesus, porque aquele que dá tem infinitamente mais para continuar dando. Essa é uma realidade. Eu quero te falar isso com muito amor e carinho. Nesses dias nós precisamos viver uma vida sem véu, com uma boa consciência, cheio da fé. Sabe, tudo que nós precisamos muitas vezes é abrir a boca e liberar uma palavra, Felipe. Sabe, Elias não ouviu de Deus, que Deus mandou ele falar água para parar de chover, para não chover. Mas Elias foi lá, com uma autoridade em nome de Jesus, e liberou uma palavra e Deus fez. Assim vai ser na sua casa nesses dias. Você vai se levantar como autoridade, com uma boa consciência, cheio de fé. E na hora que você liberar a palavra, Deus vai fazer na sua casa. Deus vai fazer no seu trabalho. Deus vai fazer na sua empresa. Deus vai fazer em todos os lugares que você estiver. Por quê? Porque tem presença. Presença. É isso que Deus está falando aqui conosco nesses dias. Nós precisamos viver uma vida sem véu. Ah, eu não consigo, pastor, cuidar de alguém. Olha para mim, olha minhas debilidades, olha isso. Eu quero te falar, isso é véu. Remove o véu. Ah, eu não consigo abrir minha casa para receber a célula. Isso é desculpa, é justificativa. Remove o véu. Porque no dia que você receber a célula na sua casa, coisas extraordinárias vão acontecer lá. Essa é uma realidade. Nós somos chamados, irmãos, para vivermos o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi tinha adoração 24 horas. Tinha agradecimento, tinha louvor, tinha adoração, tinha presença. Tenho orado nesses dias para nós vivermos a presença manifesta de maneira plena, completa, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa esperar a eternidade chegar. Você pode usufruir da presença agora. Você pode usufruir da comunhão com Deus hoje. Você pode entrar na presença de Deus agora, diante do Senhor. Quantos querem desfrutar da presença? Porque, irmãos, quando você desfruta da presença, o seu coração muda. A sua forma de pensar é alterada. Porque aquele que está fora da presença, ou está com véu na presença, ele só vê dificuldade. Mas quando você está cheio da presença e flui na presença, você vê o quê? Oportunidade. Você vê oportunidade de liberar uma palavra, oportunidade de crer que vai ter cura, oportunidade de liberar que os problemas vão ser resolvidos, que coisas vão acontecer, que tudo vai cooperar para o seu bem. Você percebe? É como Josué naquele dia. E quando os espias enxergavam a parte negativa, ele levantou e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. Eu quero te falar nesses dias, eu estou orando por isso, por Josué, que vão se levantar e vão dizer: Eia, subamos e possuamos a terra. Deus me chamou, eu vou ganhar uma vida para Ele, e eu vou consolidar essa vida em nome do Senhor Jesus. Mas aonde começa isso? Na presença. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós não podemos nos mover por nós mesmos. Nós nos movemos por Ele. É Ele que dá a palavra, é Ele que libera, é Ele que atrai as pessoas. Você compreende isso? Você foi chamado para ser cooperador da obra. Você precisa mudar a chavinha. Você está vivendo hoje na nova aliança. Diga para o seu irmão: você está na nova aliança. O que significa isso, pastor? É um novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho. Eu quero te falar, eu estou com muita expectativa. Porque muitos desejaram viver nesse tempo e não viveram. Chegará o dia que nós estaremos no céu.
diante do Senhor, dos profetas. E os profetas não saberão como que é ter um Deus residente dentro deles, porque eles não viveram isso. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Espírito pairava sobre eles. O Espírito estava sobre. Hoje o Espírito está em mim, em você. Você entende isso? Você vai querer chegar para Elias e falar, mas como que esse negócio de correr mais rápido que os carros, que os cavalos? Ele diz, não, depois eu te conto, me conta como que é ter o Espírito dentro de você. Você compreende isso? Você está vivendo o melhor tempo na dispensação da graça do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de manifestarmos presença. Estou te falando, a presença ela não pode ser escondida não. Não entre com justificativa. Simplesmente com intrepidez, com ousadia. Deixa Deus te usar. Pastor, mas eu não sei muito de Bíblia. Você não precisa saber muito de Bíblia. O que você precisa saber é de experiência com Deus. Porque o que leva as pessoas a encontrar com o Senhor não é o tanto de Bíblia que você sabe, mas o tanto de revelação, de intimidade com o Senhor. Porque, querido, se você come uma comida gostosa e alguém está vendo você comer essa comida gostosa, fala, nossa, está muito bom esse negócio aqui, nossa, que maravilha. O que as pessoas querem fazer? Comer também, experimentar. E se for um gordinho comendo ainda aquela boca gostosa, você fala, nossa, esse negócio está bom mais ainda. Não é assim? Você já comeu alguma coisa que o outro estava comendo com a boca gostosa? Nossa, deve estar bom. Aí você foi comer e não estava? Pois é, já aconteceu comigo. Aleluia. Mas, a ideia, só para você entender, a pessoa tem experiência. Ela está comendo algo muito bom e está falando, nossa, está muito bom. É maravilhoso. Você não fica com vontade de experimentar? Não é diferente. Quando você chega em casa e fala, o culto foi maravilhoso. Deus falou comigo. A presença fluiu. Deus trouxe revelação. E aí você põe no status, você tira foto com a célula e você põe para o pessoal. E em algum momento, alguém vai querer ver também. Em algum momento as pessoas vão querer experimentar. É como a mulher samaritana, que ela encontrou com a presença é Jesus. Ela encontrou com Jesus, Jesus revelou a vida dela. Jesus encontrou com ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador dela. E o que ela fez? Saiu correndo para a cidade. Para quê? Para contar uma experiência. Para contar o que aconteceu na vida dela. E o que ela falou? Vem ver. Ela não teve um discurso eloquente. Ela só falou, vem ver. O que você precisa fazer, quando você tem a presença queimando de você, é chamar os outros para ver. É chamar os outros para experimentar. Porque quem vai fazer é Deus. Quem convence do pecado e do juízo não é você, é o Senhor. Quem atrai as pessoas é o Senhor. Você compreende o que estou falando? Nós somos chamados nesses dias para falar para as pessoas, vem ver. É um privilégio estar na presença. É um privilégio participar do reino de Deus. É um privilégio cultuar o Senhor. É um privilégio fazer parte dessa família. Essa família, nós somos uma família, nós temos uma missão. Mas essa missão é privilégio. É trazer outros. Há lugar para mais um. Há lugar para mais alguém na sua célula. Há lugar para mais um na família. Há lugar para mais um. Mas como que nós vamos fazer isso? Presença. Presença. Agora, se você chega lá nos lugares e fala, não, esqueci que tem célula hoje, que troca. Tem que ir, senão o líder vai me ligar. Nem eu quero ir. Mas se você no seu trabalho fala, não gente, eu preciso ir rápido, eu tenho célula hoje, e o mover de Deus ser poderoso, e eu estou contando os minutos aqui para chegar lá, me libera antes, faz alguma coisa, eu preciso chegar lá. Fala, gente, esse negócio é bom, vem comigo, vem comigo. E aí você está chamando a pessoa para participar de algo que é genuíno, que é poderoso. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Remove o véu, remove a má consciência, tenha boa consciência, porque quando você se enche de fé, a fé cresce, a fé amadurece, você avança para coisas extraordinárias do reino de Deus. Pergunta aí para o seu irmão, você quer fluir na presença? Você quer avançar no reino de Deus? Quantos querem, diga amém. Fala para o seu irmão, então eu estou contando com você. Eu quero orar por você agora, irmãos. Mas eu quero orar que a presença manifeste na sua vida. Há um tempo oportuno de presença manifesta. Há um tempo oportuno para as coisas fluírem através de você. Deus quer fazer algo extraordinário no nosso meio. Quantos creem nisso?
Irmãos, eu quero falar para você. Deus tem algo para fazer na sua vida agora. Sabe? Você se escondeu durante muito tempo. Tem alguns que estão se escondendo ainda. Mas eu quero te falar. O tempo de se esconder acabou. O tempo da caverna acabou. É tempo de você sair da tenda, olhar para as estrelas no céu e receber da promessa de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Sabe, de manhã eu falei para os irmãos aqui, eles até cantaram, mas não é necessário que vocês cantem. Essa música eu vou falar. Tem uma música que fala que a presença de Deus ela é real. Sua presença é real. Sabe, eu quero orar para que você agora experimente do Senhor uma presença real. Porque a presença real, ela nos traz consciência da nossa salvação. Eu sou salvo. Não depende de mim, tudo depende dele. Quando a presença é real, eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho mais timidez. Eu começo a falar com propriedade, com autoridade. Quando a presença é real, eu não tenho mais limitações. Quando a presença é real, os meus problemas ficam de lado. Quando a presença é real, eu começo a me dispor a cuidar de alguém. Por quê? Porque eu não vivo só para mim, eu vivo é para Ele. A presença tem que ser real na sua vida. Chega de esconder a presença. É a hora de nós manifestarmos a presença em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Pai de amor.